O Irã expulsou os portugueses do Estreito de Hormuz em 1623 e hoje está desafiando as lendas americanas em 2026. Enquanto Trump hoje procura uma saída desse impasse antes das eleições de novembro, hoje o novo líder supremo, Mojtaba Minai, apareceu para anunciar o início da nova ordem mundial, e isso diretamente do coração da região do Golfo. Será que a lenda da aliança Epstein chegou ao fim? Qual é o segredo? Ou será essa a arma secreta com a qual as forças navais iranianas ameaçaram virar o jogo contra os navios americanos? Quais são exatamente os detalhes da reunião decisiva em Washington? E qual é o segredo do discurso decisivo que recebemos hoje de Teherã? Tudo isso teremos hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro da série Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos e novidades desse grande conflito global que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a coalizão de Epstein. Hoje, o acontecimento mais importante que o mundo presenciou nesse conflito global na região do Oriente Médio foi a aparição do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Minai, com uma nova mensagem, um discurso escrito que foi lido e exibido como de costume na televisão iraniana, mas desta vez não foi um discurso comum, para que todos saibam sobre esse discurso. Veio por ocasião do Dia do Golfo Pérsico, ou do aniversário da libertação do Estreito de Hormuz e das águas do Golfo do controle das forças coloniais portuguesas. O Irã comemora todo ano, exatamente no dia 30 de abril de cada ano, o aniversário da expulsão das forças coloniais portuguesas do Estreito de Hormuz e das águas do Golfo. E tornou esse dia de libertação um dia nacional do Golfo Pérsico, em homenagem a esse evento histórico. O Irã é realmente um dos poucos países, ou podemos até dizer um dos países muito raros, que ainda hoje celebra essas memórias históricas imortais que aconteceram há séculos, há 300, 400, 500 anos ou mais. Esse evento histórico aconteceu exatamente no ano de 1623 e foi realizado pela dinastia Safávida, que durou apenas cerca de 200 anos. Apesar disso, o Irã hoje, como República Islâmica, ainda comemora e celebra essa memória todos os anos, e é isso que faz da República Islâmica do Irã hoje realmente uma civilização, uma grande civilização. Ou seja, está ligada a todos os estados que passaram por essas terras ao longo da história. Diferente de outros países da região que glorificam apenas a família governante, estão ligados apenas à família governante, sem história, sem glórias. Na verdade, são baseados apenas em falsificações. E falsificam os acontecimentos históricos usando a mídia, usando os currículos escolares. Você vê que o líder do país nunca participou de nenhuma guerra ou batalha em toda a sua vida. E mesmo assim, ele aparece usando uniforme militar e condecorações no peito. Quero dizer, dezenas de medalhas e condecorações. Como se ele tivesse sido quem libertou Jerusalém, ou os países islâmicos, como se ele tivesse expulsado o colonizador, ou participado das batalhas da Segunda Guerra Mundial, ou algo assim. Enfim, o novo líder supremo do Irã. Mojtaba Minai aproveitou essa ocasião memorável, ou seja, o Dia do Golfo Pérsico, e fez esse discurso, que foi um discurso histórico. Na verdade, ele esclareceu muitas coisas sobre as quais vamos falar hoje. Então, o que ele disse?
Ele disse que hoje, após 2 meses da maior campanha agressiva na região e após esse fracasso retumbante, um fracasso americano humilhante, segundo suas palavras, estamos vivendo ou abrindo hoje um novo capítulo no Estreito de Hormuz e em toda a região do Golfo Pérsico. Khamenei disse uma frase muito importante. Ele disse que um dos presentes mais valiosos que Deus Todo-Poderoso concedeu aos nossos povos islâmicos na região, especialmente ao povo iraniano, é este presente. O Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico, ele disse que são uma bênção muito grande, não são apenas uma extensão do mar, apenas um ponto de encontro dos povos, mas disse que são parte da identidade e da cultura, e uma rota vital e única para a economia mundial. Khamenei também lembrou a todos sobre a história desta região e como ela sempre foi alvo da cobiça das grandes potências estrangeiras. Ele disse que ao longo dos séculos passados, este Estreito de Hormuz sempre foi alvo de ambições. E a ganância dos demônios, como ele os chamou de demônios, disse que eles realizavam ataques repetidos, o que fez com que os países da região sempre vivessem em insegurança e fossem expostos a muitas perdas e ameaças. Khamenei disse neste discurso que o Irã tem a costa mais longa voltada para este golfo. Por isso, o povo iraniano fez sacrifícios pela independência desta região para enfrentar os estrangeiros e invasores. Expulsou os portugueses, resistiu ao colonialismo holandês, resistiu ao colonialismo britânico e hoje também enfrenta a agressão americana exatamente nesta mesma região. Portanto, segundo ele, está escrevendo um novo capítulo para o Golfo e para o Estreito de Hormuz. É realmente bonito ver esses discursos que conectam o passado e o presente, o heroísmo dos antepassados e dos descendentes no mesmo caminho, na mesma trajetória. Ao contrário de alguns países, se olharmos para a história, veremos uma grande diferença entre o heroísmo dos antepassados e as traições dos descendentes, uma grande diferença entre o orgulho dos antepassados e a submissão dos descendentes. Khamenei também abordou isso à sua maneira, pois disse que os povos da região se acostumaram por muitos anos ao silêncio de seus líderes e à submissão deles aos poderosos e aos opressores. Ele disse que esses povos, nos últimos 60 dias, viram o oposto disso vindo do Irã, algo diferente do Irã, viram todas as manifestações de força, vigilância, luta e coragem. Khamenei também disse que, graças a Deus, o Irã provou para todo o mundo e para todos os líderes mundiais. Como a presença militar americana na região do Golfo é o principal fator de insegurança na região. E que essas bases militares americanas presentes na região são frágeis, incapazes até mesmo de se protegerem. Então, como poderiam proteger esses países? Os países da região. Por isso, Khamenei também disse que o futuro da região será brilhante sem os Estados Unidos. Ele disse que os países da região são companheiros do Irã, então não há lugar para estrangeiros entre nós, nem para estrangeiros que vêm de milhares de quilômetros, movidos apenas pela ganância. Ele disse que essa vitória alcançada marcará o início de uma nova ordem na região e no mundo. Ou seja, a segurança no futuro da região estará sob a proteção do Irã e talvez também sob a proteção dos países da região em cooperação com o Irã e não sob a proteção dos Estados Unidos, como é hoje. Da mesma forma, há um ponto importante que Khamenei mencionou e que eu já havia mencionado anteriormente, que é o capital humano iraniano. Ele disse que o povo iraniano hoje tem consciência e grandeza. Disse que não se trata apenas dos milhões de iranianos que se voluntariaram para enfrentar essa agressão americana. Estamos falando de um número que chegou, de acordo com os últimos dados, a cerca de 14 milhões de iranianos, ele disse. Mas a questão vai além disso, ultrapassa 90 milhões de iranianos, tanto dentro quanto fora do país, que colocam suas capacidades intelectuais, humanas, científicas, industriais e tecnológicas, entre outras, a serviço da proteção do país, disse ele, desde a nanotecnologia, biotecnologia e programas de desenvolvimento de mísseis, todos estão dedicados à proteção do país. Na verdade, esse discurso foi muito claro, elevou o moral e esclareceu todos os pontos. Talvez isso tranquilize a todos nós,
como o Irã realmente saiu vitorioso dessa guerra, como ainda está na posição de vencedor e como está aproveitando essa vitória hoje para mudar o equilíbrio na região. Depois dessa guerra, o Irã será outro Irã, terá um papel muito importante na região e no mundo e realmente será respeitado por todos os países do mundo. Todos os países vão correr para normalizar as relações com o Irã. Hoje também houve uma declaração do conselheiro militar de Mujtaba Minah, que disse que o Irã não vai tolerar a extensão desse bloqueio naval americano. Ele disse que esse bloqueio não alcançou nenhum resultado significativo. É um bloqueio ilusório. Ele disse que o Oceano Índico é um oceano muito vasto, que pode ser atravessado facilmente. Não é possível impor um bloqueio naval em um oceano tão imenso assim. Essas capacidades que os Estados Unidos têm hoje, em termos de navios, sobre as quais falamos, não são suficientes para impor um bloqueio naval. E os navios iranianos realmente continuam exportando petróleo. Mas apesar disso, o Irã defende a situação normal de seus navios. O Irã quer que a região esteja em uma situação normal, não sob bloqueio. Não quer permanecer nessa situação que exige isso. Talvez disfarce ou siga rotas marítimas específicas, como discutido antes. Por isso, o conselheiro de Mojtaba Khamenei diz que se esse bloqueio marítimo continuar, o Irã vai responder. Isso também foi dito ontem pela Guarda Revolucionária Iraniana, que também ameaçou o retorno da guerra caso as condições do Irã não sejam aceitas. Ele disse que ele interrompeu essa guerra e disse que só deixou espaço para a diplomacia, mas se a diplomacia não funcionar, a guerra voltará. As forças iranianas, assim como os redutos da Aliança Epstein, foram mencionados ontem e confirmados pelas forças navais e marítimas iranianas. Hoje, disseram que tem uma nova arma que vai surpreender os navios americanos. E disse que o que aconteceu com as bases militares americanas na região vai se repetir desta vez com todos os navios militares americanos. Está claro hoje que é o Irã que está ameaçando o retorno da guerra, ou seja, as coisas se inverteram, tudo se virou de cabeça para baixo. Antes, Trump ameaçava o Irã para que sentasse à mesa de negociações, caso contrário, atacaria o Irã, mataria a liderança iraniana, mataria Khamenei e assim por diante. Hoje é o Irã que está ameaçando. Parem com esse cerco, atendam às exigências e condições do Irã, caso contrário, voltaremos à guerra imediatamente. Também é notável que os Estados Unidos querem uma solução rápida, querem um acordo abrangente para tudo ser resolvido rapidamente, enquanto o Irã está lidando com sangue frio e total calma, buscando soluções de longo prazo. Negociações prolongadas. Quando o Irã apresentou essa proposta, que consiste em 3 etapas, está dizendo: vamos primeiro concordar em parar a guerra, depois podemos chegar a um acordo sobre o Estreito de Hormuz e depois podemos falar sobre o programa nuclear. E, consequentemente, essas negociações ficam emperradas. Trump toma a decisão de continuar o bloqueio, acreditando que esse bloqueio prolongado fará o Irã se render, enquanto o Irã responde que a continuação do bloqueio o fará voltar à guerra novamente. Hoje, o site americano Axios disse que hoje haverá uma reunião decisiva do presidente americano Trump com as agências de inteligência, em que Trump se reunirá com elas. Trump receberá novos planos militares do comandante do Comando Central dos Estados Unidos e das agências de inteligência. E está claro que essa reunião acontece hoje, antes da decisão que será tomada amanhã pelo Congresso americano sobre essa guerra contra o Irã. Se ela vai continuar, parar ou o que vai acontecer. Portanto, Trump agora está buscando soluções derradeiras e com certeza ele vai sair dessa. O ponto é que ele está em uma enrascada ainda maior. E talvez, se o Irã voltar à guerra, ele estará em uma situação ainda pior também. Será que ele pode responder? Como será a resposta dos americanos então? Será que eles podem responder com ataques a alvos de infraestrutura? Será que podem responder com operações terrestres? Pode responder com uma operação das forças especiais? Está claro que Trump será informado sobre todas essas questões
hoje pela liderança militar americana nesta reunião que, como eu disse, vai reunir ele com o exército e com as agências de inteligência dos Estados Unidos. Então hoje, o mais importante que todos devem observar são essas expectativas americanas. Trump foi quem começou essa guerra. Espera-se que o regime iraniano entre em colapso em até 4 dias, de acordo com as estimativas, após o assassinato do líder supremo Ali Khamenei. Depois disso, ele disse que tudo terminaria em 1 semana, depois falou em 2 semanas e, por fim, afirmou que em 6 semanas tudo estaria acabado. Hoje já estamos na 9ª semana, e não vimos nada do que Trump disse. Ou seja, Trump está realmente em apuros. Prestem muita atenção, estamos nos aproximando rapidamente. Em novembro, haverá as eleições de meio de mandato para o Congresso e a gasolina nos Estados Unidos está chegando a 5 ou 6 dólares por galão. A popularidade de Trump e do Partido Republicano está desmoronando, ou seja, essa popularidade está caindo dia após dia. Por causa da continuação desse conflito, Trump não tem outra opção a não ser aceitar as condições do Irã. Caso contrário, a crise vai continuar, Trump vai perder as eleições, vai perder a maioria no Congresso e vai ficar em uma situação ainda pior do que está hoje. Hoje, houve uma declaração do presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, que disse que Trump afirmava que após 3 dias, poços iranianos explodiriam por causa desse bloqueio marítimo imposto ao Irã. Mohammad Ghalibaf disse que já se passaram 3 dias e nenhum poço de petróleo explodiu. Ele disse que o Irã pode estender essa trégua por mais 30 dias e nenhum poço de petróleo vai explodir. Ele disse que a única coisa que vai explodir são os preços internacionais do petróleo. Afirmou que o preço vai chegar a 140 dólares por barril. Vamos ver como serão os desdobramentos nas próximas horas e voltaremos, se Deus quiser. Inscrevam-se e cliquem no botão. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!